Boa noite, queridos amigos. Vamos continuar com o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos chegando no capítulo 3 e hoje nós faremos a exposição do versículo 4 até o versículo 6. Portanto, Efésios capítulo 3, versículos 4 a 6. Assim está escrito: Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tendo sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Amém. Deus aplique em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas a sua palavra para a honra e glória de Deus. E que o estudo desse livro de Efésios seja de grande edificação para a vida dos que já são crentes e aqueles que ainda não são salvos, que possam conhecer Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador por meio desse estudo. Amém? Amém. Efésios capítulo 3, versículo 4 diz: Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo Jesus. Amados, devemos entender qual a compreensão de Paulo sobre o Evangelho da graça de Deus. Evangelho esse que demonstra a abertura de salvação para os gentios, e Evangelho esse que diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. O Evangelho, o mistério do Evangelho, mostra essa reconciliação, mostra Deus reconciliando o homem consigo mesmo. Eu quero convidá-los para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Paulo trata dessa compreensão que ele tem do Evangelho Santo de Cristo, desse mistério que envolve essa revelação de Jesus Cristo. E assim está dito: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O mistério, a compreensão que Paulo tinha desse mistério do Evangelho é que na pessoa de Cristo há reconciliação. O homem posto como inimigo de Deus por causa do pecado, o homem separado de Deus por causa do pecado, em Cristo Jesus ele tem a reconciliação. E esse é o ponto central do Evangelho, que o Evangelho é a pessoa de Cristo. O grande erro do romanismo, do protestantismo e dos mais outros ismos religiosos ditos cristãos está no envolvimento da religião, do sistema, das leis, das obras como um instrumento que ajuda na salvação. O Evangelho de Cristo mostra que a salvação ocorre pelo ato de reconciliação do homem com o Deus Pai. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem perdido, pecador, inimigo de Deus. Agora em Cristo Jesus ele pode fazer a paz. E isso não é algo que foi entregue a um sistema ou ao homem, é Deus que faz essa reconciliação, no qual Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não é porque paramos de pecar, é porque não nos é imputado o pecado por causa da reconciliação proposta na pessoa de Cristo. Vamos também ver Colossenses capítulo 1, versículo 20.
Isso é como Paulo compreendia o Evangelho, irmãos, e como nós devemos compreender e como devemos pregar. Colossenses capítulo 1, versículo 20: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Reconciliação pelo sangue de Jesus, não é pelos preceitos religiosos da Igreja Batista Bíblica, é pelo sangue de Jesus. Não é como pretendem os calvinistas, que dizem que Deus elegeu e porque Deus elegeu, o camarada não vai cair da graça, porque Deus vai fazer com que ele persevere até ao final. A perseverança dos salvos não é prova de salvação. A salvação é provada pelo sangue que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. O texto aqui é claro: que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue que derramou naquela cruz, pelo sangue que Cristo derramou, por meio dele quem? Do sangue de Cristo derramado, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A reconciliação é obra de Deus na pessoa de Cristo. Então esse mistério oculto é exatamente essa reconciliação, essa porta de reconciliação que foi aberta na carne de Cristo, que foi aberta no corpo de Cristo. Ele foi pregado naquela maldita cruz para que tivéssemos paz com Deus. Qualquer outro tipo de mensagem contrária a essa é satânica, é diabólica, é animal, é humana, não é divina. O Evangelho de Cristo é revelado da seguinte maneira: o sacrifício na cruz é suficiente. Amém? O sacrifício na cruz é suficiente. No versículo 4 de Efésios, aliás, no versículo 5 de Efésios 3, versículo 5, diz o seguinte: e que noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amados, o Senhor Deus se revelou de maneira muito especial aos apóstolos. O Senhor mostrou a verdade do Evangelho. O Senhor mostrou a maneira como Deus tem falado hoje, a revelação de Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Hebreus 1:1, nós temos a magnitude da revelação de Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amém? A revelação perfeita de Deus é Jesus Cristo. A revelação completa de Deus é Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem tem o conhecimento de Cristo tem o conhecimento do Pai. Nós estamos falando da revelação do Filho de Deus, do aparecimento do Filho de Deus, e é importante que entendamos isso. Evangelho de João, capítulo 1. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus Cristo revela o Pai. E indo mais adiante no capítulo 14 do Evangelho de João,
Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Cristo verdadeiramente revelou o Pai. E nessa revelação feita, Ele é a salvação. Ele é aquele que dá a vida e que dá a vida eterna. Ele é aquele que salva. Ele é o Salvador. Ele mostra a face salvadora do Pai na sua própria pessoa. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá acesso ao céu. Romanos capítulo 16. Mostra-nos, fala-nos mais dessa revelação. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos estava oculto. Que mistério é esse? Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que nele crê. Havia um mistério oculto. E esse mistério oculto é exatamente essa revelação magnífica do Filho de Deus, revelação magnífica de Jesus Cristo. Estava oculto, estava escondida. Agora não, agora está às claras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Lá no Velho Testamento, as pessoas podiam encontrar Jesus como uma promessa futura. E nós temos textos que falam de Cristo, como por exemplo Isaías 53. Mas não havia a revelação. A pessoa de Cristo ainda não havia sido manifestada, ainda não havia sido revelada. E aí no Novo Testamento nós temos a completa revelação do Filho de Deus, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos estava oculto. Deus salva todo e qualquer pecador. Amém? Efésios 2,13. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A porta está aberta. Toda e qualquer pessoa pode ser salva. A porta está aberta. A porta que Cristo está aberta. Os que estavam longe, agora podem serem salvos. As pessoas que são do meio dos gentios, que creram em Jesus como Salvador pessoal, são pessoas salvas, tal como qualquer pessoa vinda do corpo de Israel. Deus salva os judeus, Deus salva os gentios. E Deus salva por meio de Jesus Cristo, e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação, somente Jesus Cristo salva. Não há outro meio de salvação, somente Cristo dá vida e vida eterna. Amados, o Evangelho é a maior riqueza do mundo. A maior riqueza que tem na face da terra é o Evangelho. E o Evangelho está sendo negligenciado pelos que são incrédulos. E o Evangelho está sendo negligenciado pelos que são crentes, quando estão deixando de vivê-lo e deixando de pregá-lo. Quando se deixa de viver o Evangelho de Cristo, se deixa de pregar. E o resultado desta fraqueza espiritual é trágica, tanto para a vida dos crentes, que serão anêmicos, serão insípidos, se tornarão sal insípidos, serão para serem pisados pelos homens. E aqueles que não ouviram o Evangelho jamais crerão, que não crerão se não ouviram o Evangelho. Pelo sangue de Cristo, a porta está aberta. E no versículo 6 do capítulo 3: Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Amados, o trabalho de evangelização, o trabalho de pregação do Evangelho é um trabalho feito por cordeiro no meio dos lobos. Um crente é um cordeiro, os que não são crentes são os lobos. O cordeiro no meio dos lobos é facilmente devorado, não é?
Agora, preste atenção que o crente não é o que sai atacando, o crente é o atacado. O crente é o atacado. Muitas vezes nós somos uma geração de crentes enfraquecidos, que não suportam serem atacados pelos incrédulos. É de fundamental importância, irmãos, termos coragem de assumirmos a nossa identidade de crente, e a melhor maneira de pregar o Evangelho é vivermos de acordo com a norma do Evangelho, e sendo vivedores da norma do Evangelho, seremos duramente atacados. Mas os frutos virão. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós falamos sobre esse texto no domingo, uma exortação a pregarmos o Evangelho. Nós estamos citando ele aqui, mostrando que a porta está aberta, que a ordem está dada. Devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Devemos pregar o Evangelho para todo o mundo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os gentios são coerdeiros. Os gentios são de um mesmo corpo. Os gentios são participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Os gentios só chegarão se nós pregarmos. Só haverá salvação se houver pregação. Ide pregar o Evangelho. Marcos 16,15 diz: e disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A pregação do Evangelho é direcionada a toda criatura. Nós somos devedores tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Toda criatura. Já no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8. Atos 1, 8, o Senhor diz: para irmos adiante pregando o Evangelho Santo, o Evangelho Eterno, para testemunharmos de Cristo, para darmos testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até aos confins da terra. A responsabilidade dos salvos, a responsabilidade da Igreja de Cristo, responsabilidade essa imposta pelo próprio Senhor, é de ir até aos confins. E infelizmente, irmãos, hoje morre mais igreja do que é estabelecida. Se passa 15, 20 anos para plantar uma igreja batista, e enquanto se está plantando uma igreja batista, em 15, 20 anos morreram 15, 20 igrejas batistas. Isso é uma tragédia, isso é uma tristeza. Sem falar na vida mediana para baixo dos crentes, interessados mais em qualquer outro assunto do que no Evangelho de Cristo. Então nós precisamos despertar do sono e pregarmos Cristo como o único e todo suficiente Salvador, pois a única maneira do Evangelho se expandir é através da pregação. É através da pregação. Nem sempre a igreja compreende a necessidade do ir, nem sempre a igreja compreende a necessidade de missões, nem sempre a igreja compreende a necessidade de evangelismo. Veja Atos capítulo 11, versículo 19. E você vai ver um caso clássico de miopia no que diz respeito à pregação do Evangelho, por aquela igreja que recebeu de Cristo a grande comissão, aquela igreja batista de doutrina, local e visível de operação, fundada pelo próprio Senhor, estava dormindo.
estava com o olho sem foco, a visão estava embaçada. E na revelação do Evangelho de Cristo, que nós temos a responsabilidade de dizer que os judeus podem ser salvos, mas não somente os judeus, a porta aos gentios está aberta. Atos 11:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Miopia, visão embaçada, míopes no que diz respeito ao Evangelho. Cristo já havia entregue a grande comissão. Cristo já havia dito que era até aos confins. Cristo já havia dito: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Aquele que crer verdadeiramente será uma pessoa salva. Mas eles, de forma muito míope, não viam assim. Não enxergavam o que o Cristo havia ensinado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eles entenderam: a todos os judeus, mas a ordem é a toda criatura. Porém, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, levanta pessoas a promoverem a expansão. Versículo 20 do capítulo 11 de Atos diz: e havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. Amém? Amém. De repente, algo mudou no cenário. Alguém percebeu que o Evangelho era para toda criatura. A pregação do Evangelho, segundo Cristo, é para ser feita a cada criatura. E então eles entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciaram ao Senhor, e Deus salvou. Deus salvou pessoas. Deus livrou pessoas do inferno. E o versículo 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? Amém. E a mão do Senhor era com eles. Amados irmãos, a mão do Senhor não será conosco se nós estivermos calados no que diz respeito à pregação. Se você se calar, se eu me calar, Deus vai levantar outros a pregarem pela graça e misericórdia dele. Aqui, a grande parte dos crentes eram judeus, eles se calaram. Deus levantou homens chíprios e sirinenses, esses pregaram o Evangelho. E todos nós somos conhecedores do que aconteceu naquela cidade. Ali nós temos o centro missionário que opera na época do Novo Testamento. Daquela cidade, daquela igreja ali implantada, foi enviado Paulo como missionário. Paulo e Barnabé são enviados como missionários daquela igreja. E aí você vai ver toda uma expansão do reino de Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, não vamos nunca jamais nos acovardarmos. Vamos procurar em Deus força para pregarmos o Evangelho, para fazer saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Mas preste atenção, irmãos, só existe salvação se for em Cristo e pelo Evangelho. Não existe outro tipo de salvação. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo salva. Logo, sendo assim, a nossa responsabilidade é pregar Cristo. A nossa responsabilidade é levar Cristo até os confins da terra. É ensinarmos Cristo como o único e todo suficiente e Salvador. Cristo livra o pecador do inferno.
É sempre de grande utilidade falarmos de Cristo e questionarmos: se você morrer agora, para onde é que está indo a sua alma? Se você morrer agora, para onde é que está indo a sua alma? Céu ou inferno? Ou como diria o pastor Miguel, né? Inferno ou céu? Porque o acidente de percurso não é o inferno, o acidente de percurso é o céu. A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, não é isso? Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece é porque já está. Eu me remito ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O acidente de percurso não é o inferno. Para o inferno todos estão indo. O acidente é a salvação. É crer em Jesus como Salvador pessoal. O homem está indo para o inferno. Ele é salvo pela intervenção milagrosa de Deus, por meio do Evangelho Santo e Eterno. Logo, amados irmãos, vamos falar de Cristo. Vamos falar do Evangelho. Vamos apresentar Jesus como Salvador pessoal. Cristo é único e todo suficiente Salvador. Nós temos orado pedindo a Deus que nos dê sabedoria, entendimento, direção, condições, habilidade, saúde, para irmos adiante. Nós precisamos fortalecer esta igreja e daqui seguirmos em frente com aquela média de 50 igrejas. Mas se nós ficarmos anêmicos, irmãos, se nós não pregarmos o Evangelho, nós não iremos a lugar nenhum. Morreremos aqui. Vamos, irmãos, levar o Evangelho Santo de Cristo. Cristo é o único meio de salvação. Paulo tinha essa verdade. Paulo compreendeu muito bem essa verdade do Evangelho. E Paulo falava do Evangelho. Paulo falava de Cristo. Paulo falava especificamente desse grande Salvador que é Jesus Cristo. Eu sempre exorto: ninguém venha aqui nesta igreja pensando que vai ouvir preceitos religiosos. Preceitos religiosos aqui não são bem-vindos. Aqui nós pregamos a pessoa de Cristo. E se a pessoa de Cristo não é suficiente, se a pessoa de Cristo, se você não é atraído pela pessoa de Cristo, né? Quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Se você não for atraído por Jesus Cristo, você não irá se sentir bem aqui. Você não irá ficar aqui. Mas se você for atraído por Jesus Cristo, você vem para cá. E você vai ficar por aqui, servindo ao Senhor com alegria. Amém. Precisamos divulgar Jesus. Precisamos dar notoriedade ao nome de Cristo. Precisamos dizer que só Jesus Cristo salva. Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário. Cristo deu a vida dele na cruz do Calvário para livrar a minha alma do inferno, para livrar a sua alma do inferno. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Pois todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Não é terá, nem talvez, tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nos fortaleça e nos abençoe enquanto pessoas salvas, enquanto igreja, a testemunharmos da sua graça, a testemunharmos do seu Evangelho, para que mais e mais pessoas venham a converter-se, não a essa igreja, mas a Jesus Cristo, pois só Jesus Cristo salva, só Jesus dá vida e vida eterna. Que Deus abençoe a todos os nossos amados.